Olá, pessoal! Estamos aqui para fazer as perguntas do Petcast número 14. Bora lá? Então vamos lá. Petcast, o podcast para tirar todas as dúvidas dos tutores de pets. E o tema de hoje é: você sabia que... Olá pessoal, eu sou a Ana Silvia Daione, nós estamos no Petcast número 14, que é o Petcast, é um podcast onde os veterinários da clínica, respondem aos tutores. Então são perguntas que geralmente os clientes têm, não veterinários. Por isso que elas são de uma forma mais resumidinha, explicadinha, ok? Então vamos lá, tá hoje comigo a doutora Kelly. Oi gente, eu sou a Kelly Caires, trabalho aqui na clínica veterinária, sou médica veterinária e atendo cães e gatos de pequeno porte. Então vamos lá, o tema do podcast de hoje, ou do Petcast, por que Petcast? Porque é um pet que faz pergunta, você sabia que... Então vamos lá. O Bill já chegou, tá montando as perguntas, Então nós vamos fazer as perguntas junto com o Bill. Então vamos lá. Primeira pergunta desse Petcast. Tem outra pessoinha aqui com a gente. Além do Bill, hoje a gente tem o Juninho, tá? Daqui a pouco ele aparece, pessoal, que ele tá dormindo aqui, tá bom? Então vamos lá. Você sabia que ração e comida, qual é melhor? Você sabe? E aí, Kelly, quer responder? Na minha opinião, a ração é mais tranquilo para o tutor fazer em casa, pois ela vem em pacotes pequenos e pode ser grande também, mas você consegue deixar... Manter a qualidade, Manter a qualidade, dá um pouquinho, retira, se ele não comer, joga fora e oferecer novamente mais tarde. Agora a comida é algo que você tem que estar sempre preparando. Tem que estar fresco, ingredientes frescos. Exatamente, estraga muito fácil. Então pode causar algumas alterações gastrointestinais no cachorro. Isso. O que que é mais importante para o tutor é o seguinte, pessoal. Comida tem que ser fresca, igual pra gente. Então se você come comida no máximo de 2 dias, por exemplo, 3 que está numa geladeira, a comida do cão também tem que ter essa validade, são os mesmos ingredientes. A gente sabe que comida caseira não pode ter tempero para o cachorro. Infelizmente, é só o ingrediente puro. Por quê? Alho, cebola, óleo, todos podem dar algum grau de lesão gástrica ou até intoxicação, como a cebola, Pode dar anemia. Então, esses ingredientes que a gente usa para dar um charme, um sabor a mais na comida humana, não pode ficar na comida de animal, tá? Então, para aquele tutor que não fica em casa, Kelly? Sim. Que não fica em casa, que trabalha de manhã até a noite, a ração é mais confiável. Mas tem ração e ração. Então, se você consegue fazer uma comida de qualidade, visita um veterinário nutricionista ou nutrólogo, ele vai fazer de acordo com a sua raça, o tamanho, a idade, o que o seu animalzinho precisa nessa comida, você vai ver que vai dar trabalho, Então, às vezes, compensa a ração. E na próxima pergunta, ou no próximo comentário, nós vamos falar da diferença, Isso é muito importante. Então, olha lá. Você sabia que tem diferença entre as rações? Ração super premium, ração premium e ração de combate? Que é isso, vets? A maioria dos veterinários nem sabe direito essa diferença, Kelly? Porque às vezes só quem trabalha com ração mesmo, o veterinário que trabalha com nutrição ou com ração, que sabe essas diferenças. Mas é muito importante o clínico falar para os seus clientes. Então, se você vem para mim com um cachorrinho, com um gatinho, eu tenho que te orientar qual o mais importante, tá? E o que a gente tem de diferença? A Super Premium é uma ração que eu, brincando com os tutores, eu falo que é aquele prato super apurado, que tem as proporções certinhas de arroz, de feijão, uma carne, uma verdura, um legume. A ração Super Premium, ela tem o diferencial de ser super bem feita, balanceada, e as matérias-primas que dão a origem aos componentes são de primeira linha e primeira qualidade. Por exemplo, se tem carne, é carne fresca, os ingredientes são todos
A proteína, por exemplo, vem da carne e às vezes de alguma outra substância, mas não vem farinha de osso, farinha de peixe, farinha de ostras, tá? Geralmente as rações mais baratas são feitas com esses subprodutos, por exemplo, de um frigorífico, tá? Então essa é a diferença de uma ração super premium. Então se você quer dar uma ração boa, balanceada para o seu animal, é muito importante que ela seja super premium. Ai, mas eu não tenho dinheiro, né? Os tutores falam isso muito pra gente, né, Kelly? Sim. Eu não tenho dinheiro para comprar uma super premium, custa mais caro do que o quilo do arroz, custa. Mas qual é a diferença? Quando a gente pega um saco de ração, né, e você vira, a parte de trás do saco de ração tem uma tabela. E nessa tabela vai te falar quanto você tem que dar para o seu cão e para o seu gato de acordo com o tamanho e o peso dele. E você tem que seguir aquela tabela, tá, gente? A maioria das pessoas coloca à vontade. Quantas vezes ao dia quiser e quanto o cão pede. O cão, ele é muito similar ao humano nesse lado, ele é guloso, né? Não tem jeito, quanto mais colocar, mais ele vai querer comer. Então você tem que seguir a tabela. Seguindo a tabela, o animal não vai ficar magro, nem vai ficar gordo. E seguindo a tabela, ele vai ter os ingredientes legais. E seguindo a tabela, não pesa uma super premium no bolso, tá? Então se você comparar uma ração muito barata, que é essa aqui de baixo que a gente pôs, ó, que é de combate, é aquela ração que vende às vezes no supermercado, numa casa de ração, que eles abrem o saco, coloca no tambor ou naquele dispositivo, né, Kelly? Que eu não sei como é que chama, aquele tipo um display de ração, né? E as pessoas falam, eu quero 1 quilo dessa, eu quero 1 quilo daquela. Então essa ração não é super premium nem premium, é uma ração que a gente fala de combate ou de balcão. Essa ração ela é bem inferior, tá, gente? Se você for dar a quantidade que o animal fica saciado ou satisfeito, você vai dar muito mais dessa barata do que da cara. E aí, a hora que você for pôr na balança, vai ficar quase o mesmo preço, uma barata com uma cara, tá bom? Exatamente. Então, é o barato que sai caro com o tempo. Fora que o cachorro vai fazer muito cocô, porque entra muito, absorve pouco, porque é uma ração de qualidade inferior, então ele faz muito cocô. Geralmente é um cocô fedido, né? Tá? Então, o pelo às vezes não fica bonito, acumula mais tártaro que o normal, às vezes tem alguma deficiência, né, de algum nutriente. Então, uma super premium, gente, ela já vai resolver tudo isso. Então, o ideal é ou uma super premium ou uma ração balanceada, ou uma comida caseira balanceada feita por um veterinário especialista. Sim. Tá? Sob orientação. Não é pegar o resto do seu prato e falar, ele come comida caseira. Não. O seu resto é seu resto. Bom? Então, essas são as diferenças. Mais alguma coisa? Não, e também existe as rações que são as medicamentosas, né? Isso, as terapêuticas. É bom ter lembrado, Kelly. E que vai ajudar alguns animais, tipo, que estão obesos, a perder peso, aqueles que precisam de um cuidado especial, tipo diabético, alguns que estão apresentando alterações hepáticas, alterações gastrointestinais. E essa então, só o veterinário vai exatamente. prescrever. Essa você não vai encontrar no mercado, na casa de ração. As rações terapêuticas, elas são ainda mais caras que a super premium, porque elas têm uma utilidade ou uma indicação, melhor dizendo, né? Uma indicação mais específica. Por exemplo, nós temos para diabético, nós temos para perder peso, tem o de cardiopata, tem para problema de pele, tem para animais alérgicos a algum componente. Então, por exemplo, hoje em dia nós temos de peixe com batata para quem é alérgico à carne de boi, tá? Então, existe já essa melhoria até na qualidade das rações terapêuticas. Antigamente a gente tinha coração para rim e eu acho que de pele ou de alergias geral. Hoje em dia a gente tem uma gama, né? Mesmo as hipoalergênicas ou as para nefro tem diferença da matéria-prima, da proteína, fonte proteica, né? Então tem para todos os gostos, mas quem vai orientar, gente, é sempre a gente. Então isso que tem que ficar para vocês, tutores, né, Kelly? Isso. Que é o veterinário que vai tirar essa dúvida. Não é o Dr. Google e não é indo lá no balcão e perguntando às vezes para um balconista de casa de ração, né? Que a gente sofre muito na medicina veterinária com isso, né, Kelly? Em tudo, né? Não só na terapias ração. E alimentação. É muito complicado, gente. Quando você precisa tratar alguma doença, você vai ao médico. Quando você precisa tratar alguma doença no seu cachorro, no seu gato, no seu pet, você tem que perguntar para o veterinário. Não é ver o que o vizinho fez ou o que está dizendo na internet. Ou o que o senhor da casa de ração, que muitas vezes não é veterinário, na grande maioria das vezes, né? Vai passar para vocês, tá? Às vezes ele passa uma coisa que não é interessante, que pode dar outro problema, né? Alguma reação inconveniente. Então, sempre com o veterinário, tá bom? E lembrar sempre, quando for fazer a troca dessa ração,
sempre fazer gradual, porque pode causar alterações nos animais. Isso é muito importante, pessoal. Bem lembrado, Kelly. Sempre que for fazer a transição de uma ração, seja ela 5 estrelas para uma ruinzinha, sempre gradual. E da ruinzinha para boa, também gradual. Por quê? Porque a gente tem toda uma população de bactérias, né, no intestino que vão fazer a digestão do alimento. Então, se a gente muda abruptamente, às vezes o animal tem sobrecarga, vomita, tem diarreia, ou fica constipado, né, fica com dificuldade de fazer cocô. Então, muitas vezes, tanto da ruim para boa quanto da boa para ruim, tem que ser pelo menos em uma semana ir fazendo meio a meio, depois 75%, para depois ir, né, de pouquinho em pouquinho. Isso mesmo, muito importante, tá? Então, transição de ração sempre gradual, ok? Você sabia que a ração a granel, aquela que você compra por quilo nos mercados, nas casas de ração, perde a qualidade? E aí, Vets? O que vocês têm para me contar sobre ração a granel? Ah, verdade, Bill. O Bill comentou agora o seguinte, que se a gente sabe que ração a granel perde a qualidade. O que é a ração a granel? É quando ela tá aberta, né, para vender por quilo, e aí você perde qualidade da ração, ela oxida. Pode ir mesmo que ela esteja num lugar fechado, pode ser que tenha contato com algum bicho que possa transmitir doenças também que não poderiam ter esse contato. Exato, expõe o ar. Muitas Exatamente. das rações, principalmente a super premium, tá, gente? Vocês nunca vão ver numa casa de ração ou no mercado uma ração super premium sendo vendida a granel. É proibido. Por isso que ela já é mais cara, ela mantém o padrão de qualidade. A própria embalagem, ela protege da umidade, tem um respiro, né, algumas estruturas ali que permitem a qualidade, e o saco é revestido. Então, o que acontece nesse saco? Ele está protegendo a ração do tempo, da umidade e da luz. Então, quando a gente abre esse saco, se for super premium, a gente já orienta o tutor em casa. Fecha, ou coloca alguma coisa, um pininho, como é que chama? De roupa, um prendedor de roupa. Pra vedar. Ou coloca num tambor, mas não tira do saco original, tá? A gente vê muitas pessoas comprando uma ração maravilhosa e tirando do saco original. Não, mantenha na embalagem original. Outra coisa importante que eu dou sempre exemplo para tutores, né, é da bolacha. Se você abre uma bolacha ou um biscoito e deixa o saco aberto em cima da televisão e volta no dia seguinte para assistir a televisão e fala, opa, bolachinha, tô com fome, vou lá pegar a bolachinha. Como é que vai estar essa bolachinha? Murcho. Às vezes sentou mosca, que sentou no cocô do cachorro, depois sentou na sua bolacha. Então a ração a granel sofre essas deteriorações. A ração a granel, ela murcha, ela funga. Se o lugar não for muito protegido de umidade, ela pode embolorar no final. Então às vezes você compra o finalzinho do tambor, e o que vem no finalzinho do tambor? Vem larva de mosca, porque larva de mosca adora pôr ovinho na ração, tá? Então não pode ficar destampada. Às vezes o senhorzinho deixou aberto o dia inteiro, enquanto a casa de ração está aberta, depois só fecha no final, a mosca já pôs, então no finalzinho vem larva, vem ração embolorada, e aí o cachorro ou o gato tem uma diarreia e você vai achar que ele está doente. Não, é a ração de má qualidade ou deteriorada pelo tempo, tá? Então cuidado com isso, pessoal, que então, novamente, é o barato que sai caro, tá? Ai, mas é fim de semana, às vezes eu não tenho... Não, existem alguns lugares que ficam abertos durante o final de semana. Algumas casas né, de ração e pet shop que vendem ração fresca, sem ser a granel, tá? Então vamos parar com essa mentalidade que ração a granel não tem problema. Ah, o moço falou que abriu o saco hoje. Ele falou, mas eu não sei se foi assim mesmo, né? Quantas vezes a gente não vai na padaria e fala, é de hoje o negócio, você compra, é de hoje? Você percebe que não, né? Não é, né? Então a mesma coisa, tá, gente? Então perde a qualidade igual o pacotinho de bolacha, tá? Outra coisa também, quando o tutor abrir o saco de ração e guardar numa embalagem ou dentro de um recipiente, um balde, eu comentei, coisa, um tambor, nunca deixar mesmo o tambor tendo contato com o chão. Isso, porque pode umidificar, às vezes lava o chão, joga água, põe o saco de ração para lá. Alguns sacos de ração tem respiro, né? Tem uma pastilhinha de respiro que não deixa entrar bicho, nada, mas é para manter a qualidade.
e se entrar água lá vai estragar a ração, né? Então pode embolorar a ração cara que foi comprada, né? É verdade, tem que tomar cuidado, certo?